A maioria das pessoas acha que o tornado é só um funil de vento que passa atropelando tudo e pronto. Mas a física por trás dos maiores monstros da história recente é muito mais bizarra do que você imagina. Hoje você vai ver o que acontece quando a natureza decide quebrar as próprias regras. Desde um tornado que andava na velocidade de uma caminhada humana, até um monstro que gerou os ventos mais rápidos já medidos no nosso planeta. Então deixa o like, se inscreve no canal e venha comigo conhecer os 5 maiores tornados dos últimos tempos. No dia 27 de maio de 1997, às 3h40 da tarde, a pequena cidade de Jarrow, no Texas, sofreu um tornado de categoria máxima EF5, um dos mais perigosos e mais poderosos já registrado nos últimos tempos. Esse tornado deixou uma característica muito diferente de todos os outros que atingiram essa categoria, pois a maioria dos tornados cruzam o chão a mais ou menos 50 ou 60 km por hora, mas o mesmo se deslocava a absurdos 8 km por hora, praticamente a velocidade de uma caminhada rápida humana. Para as casas de Double Creek Estates, isso foi uma sentença de morte, pois em vez do tornado passar e ir embora, ele ficou parado em cima de construções por minutos. O poder de sucção continuou, foi tão violento que as casas de alvenaria não foram só derrubadas, elas literalmente foram trituradas até virarem destroços. O solo ficou tão limpo que o tornado removeu 45 centímetros de terra e grama e arrancou os asfaltos das ruas. Nesse caso, ninguém botava fé que ele poderia ser um tornado dessa magnitude, já que o mesmo quando tocou o solo era apenas uma fina corda. Porém, dentro de minutos, ele se intensificou e justamente com isso, a coisa que mais fez esse tornado ser reconhecido foi a sua icônica foto do homem morto andando. Outra coisa que deixou muita gente de cara foi que ele foi responsável por arrancar as peles de animais e pessoas, tendo em vista que seus ventos tiveram aproximadamente 420 km por hora. Além de tudo isso, ele infelizmente ceifou a vida de 27 moradores locais e causou um prejuízo de aproximadamente 80 milhões de dólares, tudo isso em apenas 13 minutos. Em 3 de maio de 1999, às 6h23 da tarde, a região de Oklahoma City foi atingida por um monstro lendário. Um tornado de categoria F5 tocou o solo nessa região e destruiu tudo que estava em sua volta, tendo em vista que ele foi responsável por um dos ventos mais rápidos já registrado por um tornado. De longa duração e excepcionalmente violento, o tornado percorreu cerca de 61 quilômetros durante seus 85 minutos, destruindo milhares de residências como casas e prédios, gerando um prejuízo de 1 bilhão em dólar em danos, sendo também um dos tornados mais custosos em prejuízo da história, tendo em vista que o mesmo teve seus ventos estimados em 512 km por hora, oficializando o tornado com os maiores ventos já registrados no planeta Terra. Para você ter uma base de comparação, isso é mais rápido do que os carros mais velozes da Fórmula 1 e supera a velocidade de decolagem de um avião comercial de grande porte. Foi por causa disso que os engenheiros civis americanos tiveram que rasgar os manuais antigos e redesenhar do zero as regras para abrigos residenciais. Juntamente com tudo isso, ele ainda infelizmente ceifou a vida de 36 pessoas, sendo 5 pessoas indiretamente. No dia 22 de maio de 2011, às 5h34 da tarde, um tornado extremamente violento se formou na cidade de Joplin. A maioria dos tornados F5 se formam e morrem em campos abertos e fazendas rurais.
Joplin deu o azar geométrico perfeito, pois o monstro cruzou a cidade de oeste para leste, bem no meio do coração urbano. Quando ele se formou, já provou ser bem grande e destrutivo, pois o mesmo causou danos na escala EF2 e F3 logo na sua formação. Isso acontece só com os tornados extremamente violentos de intensificação rápida. No seu pico de força e tamanho, o tornado de Joplin chegou a incríveis 320 km/h e cerca de 1,4 km de largura. Além de tudo isso, no meio de seu ciclo de vida destrutivo, o mesmo ficou envolto em chuva, tornando extremamente perigoso e imprevisível. Durante seus 38 minutos, ele moeu distritos comerciais cheios de lojas, escolas e a principal hospital da região. O tornado arrancou vigas de aços enormes e destruiu cerca de 8.000 estruturas. No final, quando ele se dissipou, os danos foram estimados em cerca de 2,8 bilhões de dólares em prejuízo, tornando o tornado de Joplin o tornado mais caro de toda a história dos Estados Unidos. Ele também ceifou a vida de 158 pessoas, sendo 8 ou 9 indiretamente. Se você acha que tornado é apenas um funil fininho, pense de novo, pois no dia 31 de maio de 2013, às 6h03 da tarde, a cidade de El Reno presenciou o impossível, um tornado que atingiu 4,2 quilômetros de largura, se tornando o tornado mais largo de toda a história do mundo. Esse gigantesco tornado que atingiu os campos de El Reino teve ventos incríveis chegando a 504 km por hora. Ele também foi responsável pela morte de um caçador de tornados muito conhecido, o Tim Samaras. Também ele ceifou a vida de seu filho Paul Samaras e de Carl Young, que foram encurralados e mortos quando o tornado mudou bruscamente de rumo e cresceu de forma exponencial. Esse tornado foi tão perigoso, pois ele era altamente imprevisível, pois o mesmo tinha subvórtices que mentiam sobre o real rumo do tornado. Além de tudo isso, ele durou 40 minutos, que se não fosse por mais, ele atingiria uma cidade. Esses subvórtices eram pequenos e mini tornados que giravam dentro do tornado principal, a 504 km por hora. Ele mudava de direção e não dava pistas. Foi essa movimentação errática e o crescimento rápido que encurralaram e mataram os caçadores de tempestades e cientista veterano. Ele provou que mesmo com os melhores computadores e a natureza ainda guarda segredos imprevisíveis, tendo em vista que mesmo sendo dessa magnitude, o tornado recebeu uma categoria EF3, pois ele ocorreu a maior parte do seu ciclo de vida em campos abertos, mas mesmo assim, ele levou a vida de membros da equipe do Stax e de mais pessoas, totalizando 8 vítimas. Sendo que por muito pouco, ele não fez mais vítimas, porque ele estava muito próximo de uma cidade quando ele se dissipou. Em 27 de abril de 2011, às 4h43 da tarde, nasce o tornado de Tuscaloosa. Esse é um dos tornados mais violentos daquele ano. Ele foi resultado de um super outbreak que ocorreu naquele ano, consequentemente, que gerou o tornado F5 de Joplin. Sua largura máxima foi estimada em 2,4 quilômetros, com seus ventos chegando a 310 quilômetros por hora. Uma característica desse tornado é que ele foi bem fotogênico, resultando em muitas filmagens mostrando ele
quase que perfeitamente. Just like listen to it. All right, man. I want to get the stairwell. I want to see it come out around here. Oh, that was awesome. Look how big that thing is. There's so much debris in the air. It's time to get inside. Além de tudo, ele destruiu muitas casas e prédios, pois atingiu diretamente as cidades de Tuscaloosa, Birmingham, United States, Alabama e com sua duração chegando a 1 hora e 31 minutos. Ele percorreu cerca de 130 quilômetros, destruindo tudo em sua volta, causando um prejuízo de 2,4 bilhões de dólares. Sua dissipação ocorreu às 6h14 da tarde, levando juntamente com si a vida de 64 pessoas, sendo 8 indiretamente. Uma curiosidade sobre esse tornado é que ele foi um tornado de múltiplos vórtices, assim como de El Reino e de Jerry, com outros tornados girando dentro do tornado principal, que intensifica sua destruição, e casos como esses só ocorrem em tornados de grande magnitude e de extrema violência. Se você não acredita em monstros, é porque você nunca ouviu falar em tornado, pois eles se encaixam perfeitamente como um, pois podem aparecer do nada, em qualquer lugar, dizimando vidas, casas, animais e muito mais, causando medo e perigo por onde eles passam. Esses são apenas alguns casos que eu selecionei para falar para vocês, porém tem muitos outros que eu poderia trazer um vídeo para vocês sobre, como o de Fairdale, Louisburg, o de Moore de 2013, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Então muito obrigado a quem assistiu, se inscreva no canal para futuros vídeos e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.